Glória a Deus, irmãos. Vamos orar? Vamos orar para dar início ao nosso culto. Agradeço a Deus pela presença de todos vocês. Vamos juntos nos elevar em oração a Deus, agradecer a Ele pela semana que Ele já nos deu, semana que já passou, pelo domingo. Estou olhando para os dois lados, porque estamos transmitindo também simultaneamente para o Facebook. E eu agradeço a todos vocês por estarem juntos aqui conosco neste culto. Amém. Vamos orar, amados. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, Senhor absoluto dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, nós estamos aqui agora, meu Senhor, para celebrarmos este momento a Ti, um momento de adoração, de gratidão. E, ó Pai querido, neste instante, Pai, vamos ouvir a Tua palavra, vamos escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Deus querido, Deus amado, é a Tua palavra. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor a ministre a cada coração, a cada pessoa que está nos vendo agora e que vai nos assistir mais tarde, em outro momento. Que a partir de mim, ó Deus, o Senhor comece a trabalhar. Começa a trabalhar já no meu coração, Senhor. Tu já falaste muito comigo sobre esta mensagem que o Senhor vai falar, mas eu preciso que o Senhor fale mais ainda, preciso que o Senhor comunique isso a mim, meu Deus, de uma forma poderosa, para que eu realmente seja um praticante disso que será pregado aqui. Pai querido e amado, toma-nos em teus braços. Os dias são ruins, são difíceis, trabalhosos, como a tua palavra já tinha nos prometido. Dias que o Senhor disse que viriam, e eles chegaram. Portanto, ó Deus querido, precisamos cada vez mais do teu poder, da tua unção, e derrama sobre nós as tuas infinitas misericórdias, sobre cada pessoa, Pai. Não importa quantos estão aqui agora nos ouvindo, e também não importa quantos ouvirão. O que importa, Pai, é que o Senhor derrame sobre todos nós, sobre todo o teu povo, Pai, essa medida que não tem como mensurar, da tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, precisamos de Ti, carecemos da Tua presença, ajuda-nos. Senhor, fala-nos agora, é o Senhor que vai falar. Portanto, me use apenas, Pai, como um instrumento, porque é o que eu sou nas Tuas mãos. Em o nome santo do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Bom, amados, queridos, o texto que o Senhor nos entregou está baseado na passagem que está em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Esperar aí um segundinho para todos acharem. Se vocês puderem nos acompanhar com as suas Bíblias, é importante, tá? Porque os irmãos vão lendo junto comigo. Então vamos lá? Lucas capítulo 14, a partir do verso 25. Diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores
e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, esta é uma passagem muito interessante. Eu já li várias vezes, mas nunca tive a orientação que o Espírito Santo me deu, como me deu neste dia. É interessante que eu não tinha uma mensagem preparada para o dia de hoje, até hoje à tarde. E eu estava em oração, falando com Deus sobre isso. Senhor, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer na live hoje. E estava até pensando em cancelar, né, porque não tinha uma palavra. Eu não faço nenhum tipo de pregação quando eu não tenho convicção total de que foi Deus quem me deu aquela palavra. Isso é uma coisa que eu tenho no meu coração, eu tenho temor por isso. Trazer boas ideias, o mundo está cheio de pessoas assim, muito mais habilitadas do que eu, muito mais inteligentes do que eu. E essas pessoas podem trazer boas ideias. Mas eu, como o servo de Deus, e se eu chego diante da igreja dele para trazer a sua palavra, então Deus tem que falar comigo, o que ele quer que eu fale. Tá? Então todas as palavras que Deus me dá é com esse tipo de pensamento que eu me apresento. Se eu não recebo dele, eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada. Então, hoje à tarde é que veio essa palavra, é que veio esta mensagem. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque falou comigo primeiro, eu preciso andar no que está escrito aqui, e agora eu quero transmitir para vocês. Então vamos lá, meus queridos, para a gente não demorar muito nessa live. O texto já inicia lá no versículo 25 dizendo assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Vamos fazer uma pausazinha aqui. Ia com ele uma grande multidão. Jesus sempre foi cercado por multidões, gente de todos os lados, pessoas vindo de todas as regiões, uma infinidade de pessoas, todos querendo andar com Jesus, todos querendo falar com ele, todas as pessoas querendo se aproximar dele por de alguma maneira. E a pergunta que eu faço, qual é a motivação, ou melhor, qual era a motivação que estava no coração dessas pessoas? Por que elas seguiam a Jesus? Porque esta multidão, ou multidões, como outras traduções dizem, iam atrás de Jesus. O que as motivava por isso? Podemos calcular alguns aspectos usando a própria palavra de Deus. Tinha pessoas ali que não tinham o que comer. E elas sabiam que Jesus podia alimentá-las. Então elas iam com essa expectativa. Pode ser que hoje ele faça uma nova multiplicação de alimentos e eu possa ter a minha parte ali. Outros estavam ali atrás dele porque estavam enfermos de alguma maneira, doentes, e eles buscavam a cura. Outros estavam ali achando que, ainda desejando que ele fosse ser o líder, né, político da nação, que viesse a trazer uma liberdade para Israel, porque muitos esperavam de Jesus isso. Enfim, havia uma série de situações, ou seja, no coração das pessoas, muitas motivações. Mas quantas pessoas ali estavam pelo motivo certo, pelo motivo correto, ou pelo motivo que Jesus esperava? Agora reparem bem, voltem aqui para o texto, que logo a seguir ele diz assim: ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Olha que coisa interessante agora, mais uma pausa. Então, aquelas multidões todas, e quando Jesus vinha ali, arrastava a multidão mesmo, era 5 mil, 10 mil,
É muita gente atrás dele. E olha que ele está seguindo o seu caminho, ele e seus discípulos, e as multidões ao redor dele, e de repente ele se volta. Alguma coisa perturbou Jesus. Alguma coisa tocou o coração dele. Jesus se perturbou naquele momento, porque foi repetindo, ele se voltou para a multidão. E aí, Jesus diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, ainda e também ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Naquele momento, Jesus, o espírito dele, o balançou. E ele precisava dizer aquilo. Ele sabia que tinha um número de pessoas que o estava seguindo por várias outras razões, outros motivos, que não era o motivo principal, o motivo correto. Não estavam ali por reconhecê-lo como Deus vivo, Deus na terra, como alguém que estava implantando o seu reino neste mundo, no coração das pessoas, por alguém que poderia dar a eles a água viva, a salvação. A razão por que as pessoas estavam ao seu redor eram outras. E Jesus se cansou disso, e ele se voltou repentinamente e estabeleceu a regra. E disse, não é assim. Se você quiser me seguir, se você quiser ser meu discípulo, você precisa renunciar a si mesmo. Havia um quesito que Jesus precisava apresentar para aquelas pessoas. Isso me faz lembrar uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu me candidatei para uma vaga de trabalho, isso já tem tempo já. E ao me apresentar na entrevista, eu passei em todos os quesitos da entrevista. Ou seja, tudo aquilo que me foi perguntado e me foi colocado, eu tinha condições de fazê-lo. Mas aí teve um último quesito, um último. E esse quesito requeria uma qualificação técnica, que eu não tinha. Na época eu não tinha. E eu não pude exercer a função. No final, conversando com aquele entrevistador, que era um gerente financeiro, inclusive, eu perguntei para ele, isso é imprescindível para a vaga? Ele falou assim, é imprescindível para a vaga. Então eu não tinha aquela qualificação, tá? Aquela especificação para poder exercer a função. Aqui Jesus está fazendo a mesma coisa. A vaga está aberta, a vaga de discípulo. A vaga de discípulo está aberta para todos, para a humanidade inteira. Mas a vaga tem um perfil, como todas as vagas têm. Não é assim? Quando você se candidata a um emprego, a uma profissão, né, toda vaga tem um perfil. O camarada vai dizer quais são os quesitos que você tem que cumprir para poder se candidatar àquela vaga. Jesus fez a mesma coisa aqui. Ele disse, olha só o que ele apresentou. Ele falou, se alguém vier a mim, ou seja, se você pretende se qualificar, ou melhor, se você pretende obter essa vaga, é necessário que você aborreça seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida. Se você não fizer isso, você não pode entrar na vaga. É o que está escrito aqui, queridos. Se você não renunciar à sua vida, você não pode se candidatar para essa vaga. E foi isso que Jesus fez naquela hora. Aquela multidão toda estava atrás dele, seguindo ele por vários motivos, cada um tinha o seu. Mas o que Jesus fez? Ele falou assim, a vaga tem um perfil, e o perfil é esse aqui. Se você amar mais a sua família, se você mais a sua família do que a mim, se você amar a sua profissão mais do que a mim, se você amar a sua vida mais do que a mim, você não é digno. Você não pode obter essa vaga.
Queridos, isso é muito sério, porque tem muita gente seguindo Jesus neste momento, muitas pessoas estão seguindo Jesus neste momento e não estão qualificados para essa vaga. E acham que estão fazendo a coisa certa. O que a Bíblia nos ensina é que se nós não tivermos este perfil que está colocado aqui pelo próprio Senhor Jesus, não é uma palavra de um apóstolo, de um discípulo, não. O que está sendo falado aqui é o próprio Jesus que está falando. Você quer me seguir? Você quer me seguir? Vocês sabiam que no mundo nós temos cerca de 2,3 bilhões de pessoas que se dizem cristãs? 2,3 bilhões. Isso corresponde aproximadamente a 33% da população da Terra. Essas pessoas se dizem cristãs. Mas quantas delas estão qualificadas como tais? O que é ser um cristão genuíno, real? Então Jesus está apresentando aqui, irmãos, para a nossa própria reflexão, para a minha reflexão, e eu, tenho pensado demais em tudo isso que o Senhor tem colocado aqui, que existe uma qualificação, que existe um quesito, tá, necessário para você se candidatar para essa vaga. E ele diz mais aqui no versículo 27, ele fala assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, literais, cabais, escancaradas aqui na palavra de Deus, e a gente passa por cima disso aqui, a gente lê esse texto milhares de vezes na nossa vida toda, e a gente não consegue enxergar que Jesus está dizendo: se você não tiver essa qualificação, você não pode me seguir. Isso é sério demais, porque nós estamos seguindo Jesus e achando que estamos fazendo a coisa certa, quando na sua palavra diz: se você não estiver vazio de si mesmo, se você não for capaz de renunciar a este mundo, se você não for capaz de renunciar a sua vida, se você não for capaz de renunciar todas as coisas que esse mundo te dá, você não pode ser meu discípulo. Você não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos, este é o momento que nós precisamos refletir, e refletir muito, sobre o que o Senhor está dizendo aqui. Eu vou pedir para os amados abrirem no mesmo livro de Lucas, tá? Mas desta vez agora, no capítulo 9, a partir do verso 23. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23. O próprio Jesus falando novamente, ele diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que venha o reino de Deus. A parte que cabe aqui dentro do que nós estamos estudando diz, no verso 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. No grego, amados, quando se fala todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele
que perder a sua vida por amor de mim a salvará, a conotação que no grego se dá é o seguinte: todo aquele que quiser perder, todo aquele que quiser salvar a sua vida neste mundo, quiser salvar a sua forma, a sua conduta de poder estar compactuando com o mundo, satisfazendo o desejo, do seu desejo da carne, a sua vida, vai perder a vida eterna. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E todo aquele que desejar a vida eterna e com isso perder a sua vida neste mundo, vai conservar a sua vida na eternidade. É muito importante nós entendermos que não tem como seguir Jesus. Eu vou repetir. A Bíblia está dizendo isso. Não sou eu que estou falando. Eu acabei de ler para todos aqui. Não existe nenhuma forma, maneira de seguirmos a Jesus sem renúncia. Sem renúncia. Ouvimos isso nos púlpitos das nossas igrejas, pelo menos no passado nós ouvíamos, hoje não ouvimos mais, mas ouvíamos isso nos púlpitos das nossas igrejas antigamente, tá? Os nossos pastores dizendo isso, que sem renúncia não tem como se ter vida cristã. Sem renúncia não tem como você dizer que é um crente. Como podemos dizer que somos cristãos ou crentes no Senhor Jesus, se nós compactuamos com as coisas deste mundo? Se fazemos as mesmas coisas que as outras pessoas fazem? Se a nossa posição nesta terra, não, de forma nenhuma, ela se altera em relação aos ímpios, às pessoas que não têm Jesus. Meus queridos, não sou eu que falo, o próprio Senhor Jesus é quem está dizendo isso. E é por esta razão, queridos, aquela multidão enorme, monstruosa atrás dele, ele se voltou repentinamente, ele se perturbou com aquilo, porque a Bíblia diz que ele conhecia e conhece o coração humano, ele sabe como é que nós somos. Então ele sabia as razões que estavam naqueles corações. E por esta razão, ele falou, é perda de tempo o que você está fazendo em me seguir, sem renunciar. Qual é o propósito verdadeiro que está no teu coração? Hoje o Senhor Jesus está nos perguntando, qual é a nossa motivação? Por que eu hoje estou aqui na frente de vocês, fazendo esta live? O que é que realmente está dentro do meu coração? O que é que me motiva a fazer isso? Eu estou aqui para falar do amor de Deus, para pregar o evangelho verdadeiro, para trazer edificação para o corpo de Cristo, ou estou aqui atrás de likes? Ou estou aqui atrás de atenção, de público? Qual é a motivação que me traz neste momento para estar diante de vocês? Qual é a motivação que está no coração de vocês hoje para me assistirem? Para verem o que está sendo falado? Amados, qual é a motivação do povo de Deus hoje? O que nos motiva a caminhar? O que nos motiva a estar com Jesus, a dizer que somos seguidores dele? Podemos enganar a nós mesmos, podemos enganar uns aos outros, mas não podemos enganar Jesus. E Jesus hoje está se virando para nós, da mesma forma como ele se virou para esta multidão, e está dizendo, está perguntando, não é assim que funciona. Não é esta a motivação que eu estou buscando. Não é isso que eu quero. O texto continua. Ele diz assim, a partir do verso 28. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Espera aí que a minha conexão
Amém. Minha conexão do YouTube, ela está caindo. Mas vamos continuar, amados. Repetindo o versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que a veem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha só o que Jesus diz. Quando ele se vira para a multidão, e diz: existe apenas uma única motivação que pode fazer e te qualificar a ser meu discípulo. Só tem um jeito, uma forma, uma maneira de você ser qualificado para esta vaga de discípulo. E aí ele diz qual é a qualificação, qual é o quesito que nós precisamos ter para nos aproximarmos dele, para podermos ser seguidores dele. E depois disso, Jesus faz uma coisa muito linda, maravilhosa. Jesus diz o seguinte: essa qualificação, ela vai exigir tudo de você. Ela não vai exigir muito, ela vai exigir tudo. Ela vai tirar todo o teu tempo. Ela vai tirar toda a sua visão sobre este mundo. Você só vai poder olhar para mim. Você só vai poder fazer o que eu falo para você fazer. Os seus pensamentos, primeiro, você tem que submeter eles a mim. Os seus desejos, você não vai poder fazê-los de imediato. Primeiro, você tem que colocar eles diante de mim. Você vai ter que se submeter a sua vida toda a mim. Pensem bem nisso, queridos. E aí ele diz: não é melhor vocês primeiro sentarem e analisarem bem isso, calcularem bem o custo desse negócio? Não é melhor vocês pensarem bem antes de dizerem que desejam a si mesmos ser meus seguidores? Jesus colocou a coisa de forma limpa, clara, objetiva. Jesus não escondeu de ninguém a sua verdade. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Poucas pessoas fazem assim. Poucas pessoas fazem isso. Pouquíssimas. São honestas, diretas, sinceras, quando nos apresentam um projeto, quando nos colocam uma ideia. Poucas são claras, né? Objetivas. E Jesus foi assim. Então, ele disse para eles: olha, vai custar tudo de vocês. O custo é este. O custo é total, é absoluto. É renúncia. Quando se fala de renúncia, você não tem mais controle sobre a sua vida. Você não manda mais em você. Isso é renúncia. E nós vamos ver um bom exemplo agora. Então, neste momento, neste instante, tá? Jesus pega e diz: tem certeza que é isso que vocês querem fazer? Lembram-se do jovem rico? Se lembram do jovem rico? Quando ele se aproximou de Jesus, dizendo: mestre, bom mestre, né? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus diz para ele tudo o que ele precisa fazer. E ele diz: Senhor, desde a minha meninice eu faço essas coisas. Desde pequenininho eu cumpro tudo isso. E aí o que Jesus disse para eles? Para ele. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. E aí Jesus deu o último quesito. A última, a qualificação que ele precisava ter para ocupar aquela vaga de seguidor de Jesus. Lembram-se da minha história? Eu preenchi todos os quesitos, mas no último quesito eu não tinha qualificação técnica, e aí eu não pude assumir a vaga.
Foi a mesma coisa com o jovem rico. Ele cumpria tudo. Ele era perfeito nos caminhos dele. No entanto, Jesus falou para ele, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois você vem e me segue. Amados, a minha conexão no YouTube não está boa. Ela está caindo toda hora, por isso que eu estou tentando consertar aqui. Se alguém estiver me ouvindo no YouTube, tá? Por gentileza, vão para o Facebook. A minha conexão no YouTube não está boa. Não sei qual é a razão, tá? Ela está caindo. Por favor, aqueles que tiverem Facebook. Amados, então continuando. Então, o jovem rico preencheu todos os quesitos, mas o último quesito ele não tinha. Quando Jesus falou, tudo bem, Jesus amou, viu que ele estava sendo sincero naquilo que ele estava fazendo. E no entanto, tá? Jesus falou, então você vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Nesse quesito, ele não pôde preencher. E a Bíblia diz que ele se afastou triste, porque era dono de muitas propriedades. Seguir a Jesus implica em renúncia. É o único quesito. Você pode ser bonzinho, você pode ser cumpridor de leis, você pode preencher, todas as coisas que uma igreja te pede. Você vai aos cultos, você é regular neles, você está no evangelismo, você participa de todos os trabalhos da igreja, enfim. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer renúncia. A vaga de seguidor de Jesus, ela requer renúncia. O próprio Senhor Jesus fala isso. E aí, Jesus é honesto, ele é direto, ele é sincero, e ele diz assim, para você me seguir é preciso renúncia, mas lembre-se, aí Jesus explica para eles o que é renúncia. Jesus fala para ele o que eles têm de fazer. Olha, vocês não podem amar mais a sua família do que a mim. Vocês não podem amar mais a sua esposa do que a mim. Vocês não podem amar a si mesmos mais do que a mim. Vocês têm que pegar a sua cruz diariamente e trazê-la sobre vocês. E aí vocês podem me seguir. E aí Jesus diz, pensem bem antes de fazer isso. Raciocinem. Sentem-se. Ele manda sentar. Interessante que ele manda, se assente. Vá para uma mesa, pega uma folha de papel e meça esse custo e veja se você pode pagá-lo. Veja se você pode cumpri-lo. É uma mensagem dura, queridos. Porque tem muita gente seguindo Jesus de qualquer jeito. Está como essa multidão. E só que Jesus agora cessou, ele se perturbou. Chega! Ele se voltou e disse, não é assim. Este não é o princípio que eu quero. Vamos ver uma pessoa que cumpriu isso. E de forma perfeita. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8. Diz assim, queridos, para a gente encerrar. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Queridos,
Estamos falando do apóstolo Paulo. Esse homem renunciou, ele diz que perdeu todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas. A sua liberdade foi cerceada, ele perdeu a comunhão da sua família. Paulo, o apóstolo Paulo, não tinha a oportunidade de conviver com os seus, pois vivia constantemente em viagem. Ele não tinha hora para dormir, não tinha hora para se alimentar, passou por diversas necessidades. Este homem cumpriu o propósito correto do que é seguir a Jesus, do que é ser discípulo dele. E ele diz aqui, ele fala aqui, que considera todas estas perdas, entre aspas, tudo isso que o mundo diz, oh, mas você está perdendo esta oportunidade, oh, mas dessa maneira você não vai viver a sua vida. Paulo diz que isso para ele, desculpa a expressão, mas é o que está escrito na palavra, era esterco, escória, refúgio. Estas coisas não significavam nada para ele, diante da possibilidade do conhecimento de Jesus Cristo. É o que ele diz aqui embaixo, para conhecê-lo, versículo 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Pensem nisto, meus queridos. Isto é renúncia. Se você quer saber o que Jesus quis dizer em carregar a sua cruz, leiam esse trecho. Está em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8. Isso é renúncia. Isso é abrir mão de si mesmo. Não tem como, queridos, vou repetir, e esse é o enfoque da mensagem de hoje. Seguir a Jesus implica em renúncia. Renúncia. Sem renúncia você não consegue seguir a Jesus. Sem renúncia você não consegue se aproximar dele. Sem renúncia você não consegue ser dele. Dá para entender? Não tem meia sola nesse negócio. Não tem meia sola. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem parte cinza, não tem mais ou menos. Para finalizar, queridos, nesse texto, no texto principal, ele fala uma coisa lá no versículo 34 e 35. Perdão, vamos ler a partir do verso 33. A partir do verso 33, diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou repetir. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Verso 34 e 35 agora. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Logo após Jesus dar mais uma vez essa martelada, essa advertência, dizendo que sem renúncia não temos como segui-lo, não temos como ser discípulos. Não adianta você se candidatar para a vaga se você não tem essa qualificação. Porque existem 3 tipos de pessoas nesse negócio. Nessa multidão tinha 3 tipos de pessoas. O primeiro grupo eram formadas por pessoas qualificadas, que estavam ali pelo princípio correto, que estavam ali pela motivação correta. O segundo grupo eram das pessoas não qualificadas, mas que queriam se qualificar. Pessoas que foram para a mesa, pegaram um lápis e um papel, sentaram e calcularam o custo desta empreitada. E chegaram à seguinte conclusão: vale a pena, toca o barco, vamos em frente.
eu vou renunciar sim, eu vou pagar o preço devido, porque eu quero seguir Jesus. Esse era o segundo grupo, dos não qualificados, mas que estavam desejosos desta qualificação. Por isso que Jesus manda sentar e calcular. Porque se depois do cálculo, ainda assim você quiser segui-lo, ele vai estar com os braços abertos e dizer, vem meu filho, porque eu vou te ajudar nessa jornada. Eu vou te ajudar nesta caminhada. O terceiro grupo é o grupo dos não qualificados, mas que não estão nem aí para se qualificar. Não se importam. Me qualificar para quê? Não, eu vou seguir. Eu vou continuar. E vou fazer da minha maneira. E vou fazer da minha forma. Não querem se qualificar. Não estão dispostos a renunciar. Esse é o terceiro grupo. A mesma coisa os dias de hoje. Somos o quê? 33% da população mundial? 2,3 bilhões de pessoas no mundo se intitulam cristãs? Veremos, mas daqui a algum tempo. Falta pouco, muito pouco. Quando o cerco apertar, quando a perseguição vier, veremos quantos milhares desses bilhões que vão restar. Essa é a grande verdade. E aí eu queria comentar, para finalizar, o versículo 34 e 35, quando ele fala que bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Se nós olharmos assim rapidamente, nós vamos dizer, poxa, mas o que tem esses dois versículos a verem com o contexto? Não vejo conexão nisso. Tem uma conexão muito importante. Jesus tinha responsabilidades dadas pelo próprio Deus a ele. O Pai entregou para ele uma missão. O Pai disse para ele, meu filho, preciso que você cumpra isso. Eu preciso que você vá, morra pela humanidade, por esta humanidade, e dê a salvação para elas. Depois eu preciso que você levante uma igreja santa, imaculada. Por isso que ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo dele. E a Bíblia diz que quando tudo se encerrar, ele vai chegar diante do Pai e vai entregar tudo a ele, para que ele seja um em todos. É assim que funciona, queridos. Jesus tem responsabilidades dadas pelo Pai. E aí, o próprio Jesus diz, no livro de Lucas mesmo, se eu não me engano no capítulo 6, ele diz, o discípulo não é maior do que o seu Senhor. O discípulo, ele não tem proeminência sobre o seu Senhor. Ou seja, tudo que o seu Senhor sofre, ele sofre também. A recíproca é verdadeira. Ou seja, as responsabilidades que o Senhor Jesus tem, nós também a temos. E é por isso que ele diz aqui, de que adianta o sal se ele se torna insípido? Se ele deixa, ele não serve para salgar. O que Jesus está falando é o seguinte, por que ele não deixa pessoas não qualificadas? Por que ele não permite que pessoas o sigam de qualquer maneira, de qualquer forma? Porque estas pessoas não vão servir neste propósito. É como uma empresa. Imagine se eu tivesse sido contratado naquela época, sem aquele quesito principal, sem aquela qualificação técnica que eles precisavam para a vaga. Eu tinha todas as outras qualificações, mas essa eu não possuía, e era imprescindível que eu a tivesse. Imagine se eles tivessem me contratado. O prejuízo que eles estariam tendo agora. Jesus está falando a mesma coisa aqui. Não adianta, tá, trazer pessoas que não estejam dispostas à renúncia, que não sejam qualificadas para o seguirem. Amados, cristianismo, eu vou usar uma expressão bem dura aqui, foi feito para macho, para fêmea, para pessoas de calibre, para homens e mulheres de fibra,
para gente que foi serrada no meio, pessoas que foram cozidas em óleo quente, que foram dilaceradas pela boca dos leões. O cristianismo foi feito para gente dessa fibra. E se nós não temos essa constituição espiritual, esquece. Esquece. Vamos olhar para o passado. Hoje nós estamos aqui confortáveis nos nossos lares, vivendo num país sem nenhum problema maior. Nossas liberdades ainda não foram cerceadas de forma total, ainda gozamos de alguma liberdade, temos alguns privilégios. E dizemos que somos cristãos, inseridos no meio, nesse conforto todo. Cristianismo foi feito para gente de fibra, gente corajosa, gente disposta, gente que não está nem aí para a sua vida, que não está nem aí para o seu conforto. Eu quero finalizar esta mensagem neste dia de hoje para dizer para cada um de vocês, meus irmãos, o que Jesus falou para mim. Chega. Chega. Eu estou cansado disso. Senta agora e faz o cálculo. E veja se vale a pena, se você tem condições de me seguir, e me siga. Se você estiver disposto a renunciar, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. E esta é a mensagem de Jesus para nós hoje. Jesus parou a multidão e se virou para ela. O texto é muito claro quanto a isso. Não se virou para os discípulos como ele fazia antes. E virando-se para os seus discípulos. Não, ele se virou para a multidão de repente e disse: chega! Chega! Esse comportamento de vocês me perturba. Muitos de vocês estão aqui comigo porque querem cura. Muitos de vocês estão aqui comigo porque querem comida, porque querem coisas de mim. Mas poucos de vocês estão comigo pela razão certa. E Jesus está falando isso para você, meu querido, minha querida, como falou para mim hoje. Estamos num treinamento, meus queridos. E esse treinamento derrama muito suor. Você está suando agora para que você derrame pouco sangue quando a guerra começar. A quantidade de suor que você derramar hoje, neste treino, nesta campanha que nós estamos fazendo, vai determinar a quantidade de sangue que você vai derramar quando esta guerra começar. Quando o calor vier. Pensa nisso, meus queridos. Vamos pensar nisso. Vamos chegar para o Senhor Jesus, abrir o nosso coração para Ele, sermos honestos com Ele. Até que ponto nós vamos? Seja honesto com Deus, fale para Ele. Senhor, eu só consigo ir até aqui. Eu não consigo ir além desse ponto. Eu quero que, de todo o coração, que Jesus possa contar comigo e contigo também. Que Jesus possa contar conosco nessa empreitada. Que nós não sejamos aquele sal insípido, mas que sejamos realmente o sal que salga, o sal que conserva. É este sal que nós temos que ser e essa gente que Ele quer no grupo dele. O que eu estou pregando hoje é muito duro, porque chega de ser crente oba-oba, chega de ser cristão meia tigela, de meia pataca. Vamos ser cristãos verdadeiros. Eu contei essa experiência uma vez, mas vou repetir ela, e eu encerro com isso. Um pastor, certa feita, fez uma viagem para um desses países do Oriente, eu não me lembro qual país exatamente. Foi ele e o filho dele. Ele e o filho. E eles foram para um congresso que estava sendo realizado. E era um congresso voltado para
onde a maior parte era da igreja perseguida. Então essa igreja, vários representantes da igreja perseguida no mundo inteiro, nesse mundo que eu estou falando, esse mundo oriental, foi para esse congresso. Muito bem, chegando lá, para vocês terem uma noção, tinha gente que saiu 3 meses antes do início do congresso para poder chegar na data correta. Só se vocês terem uma ideia. Muito bem, aí chegando lá, ele e o filho dele foram conversar com 2 pastores, melhor, com um pastor chinês. E esse pastor, e eles contando as experiências, ouvindo as experiências do pastor, e esse pastor chegou para eles e fez a seguinte pergunta: quantas vezes você foi preso? Ele se assustou com aquela pergunta. Como assim, pastor? Não, quantas vezes você foi preso por amor ao Evangelho? Porque eu fui preso 5 vezes. Aquele pastor que você está vendo ali foi preso 7 vezes. E aquele outro ali foi preso 10 vezes. Quantas vezes você foi preso? Na cabeça daquele pastor, ser cristão era ser perseguido, ser preso. É dessa gente que eu estou falando agora. São pessoas assim, que a gente olha para elas e eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado. Então, queridos, pensem bem na palavra que o Senhor Jesus está falando para todos nós nesta noite. Ele está se voltando para nós neste momento e dizendo: basta, chega. Qual é a tua motivação? Você é motivado pelo quê? Para estar me seguindo. Amém? Amém? Vamos orar? Querido Deus, a tua palavra foi falada neste momento. Que Deus, Senhor, nos abençoe. Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor confirme no nosso entendimento tudo isso que foi falado aqui. Ó Deus, é hora de despertar, é hora de acordarmos, é hora, Deus querido, de termos uma vida santa, mudada, uma vida transformada. Deus, nos ajuda nesse propósito. Queremos te seguir, Senhor. Eu quero te seguir, ó Deus. Estou falando isso diante de todas essas testemunhas que me veem agora. Mas quero fazê-lo pelo motivo certo, pelo motivo correto. Ajuda-me, Senhor, nesse propósito. Ajuda cada um de nós nisso, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida cristã verdadeira, honesta, sincera contigo. Ó Deus amado, que nós possamos ser transparentes, ó Deus, transparentes no nosso modo de viver, para que, Pai, as pessoas possam enxergar em nós o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, neste sentido, neste propósito. Toma conta de cada lar neste momento, de cada pessoa, Senhor, que está assistindo este culto. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo dele aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, queridos irmãos. Obrigado por terem estado conosco, né, neste culto. Amém. Fiquem com Jesus.